Olá pessoal, meu nome é Deodato Neto, eu sou professor de informática aqui do Concurseria e estamos aqui para dar início às nossas gravações, tá? Você vai ter o melhor e mais completo curso de informática do Brasil. E o primeiro tópico vai ser falando do sistema operacional Windows, cara, detalhes e várias questões sobre o assunto. Olá pessoal, vamos dar início às nossas gravações aqui, dar início ao melhor e mais completo curso de informática para concurso do Brasil, tá? Nós vamos pegar uma estrutura de tópicos, principalmente fazendo as questões. Por exemplo, o primeiro tópico que nós vamos trabalhar hoje, na nossa aula de hoje, é justamente o sistema operacional, o quê? Windows, né? Só que sempre tem uma pergunta assim, cara, qual é o sistema operacional? Qual versão do sistema operacional Windows eu vou trabalhar? Nós vamos trabalhar aqui a partir da versão 7, porque a versão 7 vai cair em todas as provas, tudo bem? Então nós vamos trabalhar com Windows 7, nós vamos trabalhar com Windows 8, nós também vamos trabalhar com Windows 10, que é a última versão do sistema operacional, beleza? Mas galerinha, olha só, pra gente ter uma ideia de como funciona, né, para as provas de concurso, você tem que usar uma palavrinha muito séria. O que é essa palavrinha muito séria? É a lógica, cara, tem que pensar muito, legal? A partir do momento que você pensa, você tira a sua conclusão, fica muito mais fácil acertar qualquer questão, de qualquer prova, de qualquer banca. Por exemplo, olha só, a primeira perguntinha que eu vou colocar aqui ao ladinho, beleza? E você vai anotar no seu caderninho aí, tá? Qual é a função do sistema operacional, beleza? O que é um sistema operacional? O Windows é um sistema operacional, mas o que é um sistema operacional? Qual que é a função desse cara? Para que ele serve? E a partir do momento, pessoal, que você tem uma ideia, né, do que serve, fica muito mais fácil você acertar qualquer questão, né, de qualquer concurso. Beleza? Então vamos pensar? Lembrando que esse material em PDF vai estar disponível para vocês, tá? Então você não precisa ficar anotando tudo na aula, não. Você só vai anotar aquelas palavrinhas ao lado, que com base naquelas palavrinhas ao lado você vai estudar depois e você vai revisar o conteúdo. Beleza? Então, primeira pergunta que eu faço para vocês, pessoal, qual é a função do sistema operacional? Por que o Windows existe, tá? O Windows é uma necessidade, é uma opção? Como é que funciona isso? Vamos entender a partir de agora, tá? Olha só, o sistema operacional, ele não é uma opção, tá? Sistema operacional é uma necessidade do meu computador. Beleza? E esse sistema operacional pode ser o Windows, mas também pode ser o Linux. Aí eu sempre pergunto assim, na turma, né? Pessoal, quantos sistemas operacionais existem? Quantos? 2, apenas 2, tá? Para vocês, candidatos de prova, né? Ah, professor, mas e o Mac, né? Ah, e o Solaris, e o MS-DOS? Esses caras não caem em prova, tá? Então, quantos sistemas operacionais existem para vocês, candidatos de prova de concurso? 2, quem são eles? Windows e Linux e mais nada. Beleza? Legal? Então vamos entender o seguinte, qual é a função do Windows? Por que esse cara existe? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. O sistema operacional Windows ele tem a função básica, né, de gerenciar o comportamento do seu computador. Então o Windows ele faz uma interface amigável entre o usuário, olha que maneiro isso, beleza? Máquina que vem a ser a parte física do computador e principalmente uma plataforma para execução dos programas e aplicativos do usuário, beleza? Hora de entender e hora de começar a fazer as questões já, né? Por exemplo, qual que é a função do sistema operacional? Por que ele existe? Simples, tá? O sistema operacional, ele é o cara, ele gerencia o comportamento do seu computador. O sistema operacional, ele cria uma interface amigável entre usuário, máquina e programa. Por exemplo, quando você liga a sua máquina, acontece todo aquele processo de inicialização. A primeira tela que você vê, não é essa tela aqui da área de trabalho do Windows, sim ou não? Claro, cara, né? Então, a partir do momento que essa tela entra em execução, a partir do momento que o Windows está em execução, o usuário consegue interagir com a máquina. A partir desse momento eu consigo mexer no meu computador, a partir desse momento eu consigo abrir o Word, Excel, PowerPoint, acessar os recursos da internet, acessar a rede, colocar um pendrive. Então, essa interface só foi criada graças a uma base. E como que chama essa base? Sistema operacional. Beleza? Então, o Windows entrou, ele fez uma interface amigável entre usuário, máquina e programa. Como assim máquina? O que vem a ser a máquina? A máquina vem a ser a parte física do seu computador. Dá exemplo, pessoal, de parte física do meu computador. Vários exemplos. Um exemplo clássico é a CPU.
Beleza? Lembrando que a CPU não é aquela caixa, pegue a CPU, né? A CPU é a unidade central de processamento. A CPU é o processador do seu computador. E o processador faz o quê? Ele executa as tarefas, não é isso? Então o processador, ele é gerenciado, ele é controlado pelo sistema operacional. Por exemplo, se eu abrir 10 arquivos, eu tenho 10 processos em execução. Quem processa isso? É a CPU. Mas quem gerencia esses processos, tá? Por exemplo, eu estou com 10 arquivos abertos, 5 do Word, 4 do Excel, e pode acontecer, por exemplo, de o Excel parar de trabalhar? Sim, aquele processo parou de trabalhar. O sistema operacional ele pode finalizar as tarefas só daquele cara que não está funcionando e voltar a trabalhar normalmente com o computador. Beleza? Então o sistema operacional, pessoal, gerencia as atividades do processador da parte física? Sim. Se eu colocar um teclado, quem reconhece esse teclado? Chico Xavier ou o sistema operacional? Se eu colocar um pendrive, quem reconhece esse pendrive? Sistema operacional. Então o sistema operacional gerencia o comportamento do seu computador como um todo, tá? Beleza? Toda a parte física é gerenciada e é controlada por esse sistema operacional. E principalmente, olha que legal, o sistema operacional ele oferece para o usuário uma plataforma para execução dos programas e aplicativos, tá? Então imagine o seguinte, ó, esse aqui vem a ser o Windows. E aqui dentro do Windows eu vou rodar os meus programas aplicativos. Dá exemplos de programas aplicativos do seu computador, pessoal. Dá um exemplo clássico de um programa aplicativo do seu computador, um exemplo qualquer. Simples, cara. Por exemplo, o Office. O Office está no seu edital? Claro que está. Legal. E o Office é um conjunto de programas feito para rodar dentro do sistema operacional Windows. Perguntinha bem boa para vocês, tá? O meu computador vive sem o Office? Claro que vive. Mas o meu computador vive sem sistema operacional? Impossível. O sistema operacional é o chão da sala, é a base de tudo. E dentro dessa base eu vou rodar os meus programas, como por exemplo o Office. Quem que é o concorrente do Office? É o LibreOffice, cara. Beleza? E esse cara aqui também é um conjunto de programas? Sim. Legal? Aqui dentro do sistema operacional eu também posso rodar, por exemplo, programas de navegação. Quem são os programas de navegação? Browser, né? Navegador. Dá exemplos de navegadores, pessoal. Vamos nessa. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, o Edge, que é o novo navegador da Microsoft, beleza? O que eu quero que você entenda? Que o sistema operacional gerencia o comportamento de tudo, tá? Ele é uma interface para os programas. O meu computador vive sem o Office, vive sem browser, vive sem rede, mas o meu computador não vive sem o sistema operacional, é a base de tudo. Beleza? Então, se eu tivesse que dar o título de o cara, para quem seria? Para o sistema operacional. Ele vai gerenciar as atividades, a gerenciar a parte física, a gerenciar armazenamento, beleza? Ele gerencia os programas em funcionamento. Então, ele é o cara, ele gerencia o comportamento da sua máquina como um todo. Tudo bem? Beleza? Então, a partir do momento que você entende que o sistema operacional gerencia o comportamento do seu computador, as questões de concurso começam a ficar bem tranquilas, tá? Beleza? Deixa eu colocar algumas questões aqui na tela para vocês, tá? Lembrando que no nosso curso aqui, pessoal, nós vamos corrigir no mínimo 1000 questões. Cara, é muita coisa. Legal? Por quê? Porque assim você acerta as questões com mais facilidade. Surgiu a questão, você acertou e já era, tá? Deixa eu abrir uma questão para você sobre esse tema, sobre essa ideia do sistema operacional Windows, que aí fica muito fácil, né? Você acertar nas próximas provas de concurso, é claro, tá? Olha só, galerinha, essa questãozinha básica aqui de informática para concurso, tá? Deixa eu abrir aqui uma questão básica para vocês. Eu vou disponibilizar também para vocês várias questões sobre o assunto, tá? Então, qual que é a importância disso? Surgiu questão, você acerta, tá? Sem nenhum tipo de segredo mesmo, tá? Só abrir aqui pra gente a primeira questão sobre esse conteúdo programático. Vamos lá? Lembrando que nós vamos trabalhar com o Windows 7 na nossa aula, tá? O Windows 8, né? E também o Windows 10. O Windows 10 é a última versão do sistema operacional Windows, tá? Precisamos trabalhar com todas as versões. Ah, professor, mas o que cai na prova? A partir do Windows 7, tudo, tá? A partir do Windows 7 cai todas as versões, sem exceção. Beleza? Por exemplo, tá? Dá uma olhada nessa primeira questãozinha aqui, na primeira questão sobre esse assunto. E esse material também vai ficar disponível para vocês, tá? Beleza? Por que vai ficar disponível para vocês? Para você pegar a ideia, revisar o conteúdo e assim fica mais fácil, tá? Vamos lá? Olha a primeira questãozinha aqui. A primeira questão ele fala de funcionamento do sistema operacional, né?
Dá uma olhada, galera. Olha a questão 2. Falou o seguinte: além de servir como plataforma, tá? Além de servir como plataforma para outro software, beleza? Quem serve como plataforma para outro software? O sistema operacional, não é isso? Então, além de servir de plataforma para outro software, outra função básica dos sistemas operacionais é gerenciar e controlar o hardware. Certo, errado esse item? Verdadeiro, tá? Por que está certo isso, pessoal? Porque a função do sistema operacional é gerenciar, além da parte física, ele vai gerenciar a parte lógica, vai gerenciar o funcionamento básico do seu computador. Então ele faz a gerência de tudo. Tudo bem? Então vamos lá. Sistema operacional gerencia o comportamento do meu computador como um todo, tá? E pra gente, o sistema operacional que mais interessa por enquanto, claro que é quem? Claro que é o Windows, né? Por que o Windows é o cara que mais interessa? Porque é o cara que mais cai em prova. Mas, professor, nós vamos ter aula também de Linux? Claro que nós vamos ter aula de Linux. Pegar a ideia também para poder acertar essas questões com mais facilidade. Beleza? Fechou isso, galerinha? Vamos lá, vamos dar sequência aqui nas questões, beleza? Então, olha só. Então, a função do sistema operacional, gerenciar o comportamento do computador, fazer uma interface amigável entre usuário, máquina e programa, tá? E oferecer pra gente um ambiente de trabalho. A minha perguntinha, olha só. Todo programa de computador, sem exceção, galera, necessita, né, de um código-fonte. Na verdade, tudo na vida precisa de um código-fonte. Sei lá, vamos fabricar mouse. Quando você fabrica um mouse, esse mouse precisa de um projeto, tá? Esse mouse precisa de um projeto. Claro que ele vai precisar de um projeto. Legal? No caso da informática, o Word precisa de um projeto? Sim. O Excel precisa de um projeto? Sim. O PowerPoint precisa de um projeto? Sim. Na informática, esse projeto é chamado de código-fonte, tá? O Windows, galerinha, precisa de um código-fonte? Claro que precisa, tá? Então, todo programa, sem exceção, precisa de uma receita. É a receita do bolo, tá? No caso do sistema operacional, ele tem um código-fonte com um nome um pouquinho mais especial. No caso do sistema operacional, ele tem um núcleo, e esse núcleo é chamado do quê? De kernel. Olha que importante isso aqui para as suas provas, tá? Então, o que significa a palavra kernel? Kernel quer dizer o quê? Núcleo do sistema operacional. Beleza? É a camada mais baixa de funcionamento. É a base de funcionamento do seu computador. O kernel é um núcleo responsável por todas as atividades, é como foi programado aquele sistema operacional. Beleza? Só que no caso do Windows, pessoal, esse núcleo, essa programação, ela é o quê? Ela é fechada. Por que ela é fechada? Porque o código-fonte do Windows, ele é fechado. Por que ele é fechado? Porque ele faz parte de uma ideologia de programas chamada de software o quê? Proprietário. E o que é um software proprietário? É um software com código-fonte o quê? Fechado. Beleza? Esse cara não pode ser alterado, esse cara não pode ser estudado, esse cara só vai ser utilizado do jeitinho que ele veio de fábrica, tá? Porque ele é um software proprietário e o código-fonte é fechado. Beleza? Então, olha só, galera, deixa eu perguntar pra vocês, o Windows tem um núcleo? Tem. Como é que chama esse núcleo? Kernel. Beleza? No caso do Windows, o kernel é o quê? Fechado. Por que é fechado? Porque ele é um software proprietário. O que é um código-fonte proprietário? Código-fonte fechado. Eu não altero, eu não mudo, eu só uso esse cara do jeito que ele veio de fábrica, tá? Aí eu tenho uma perguntinha pra vocês. O Windows tem custo? Tem que pagar? Legalmente falando é minha pergunta, tá? Tem custo ou não tem? Claro que tem, cara. Beleza? E o Windows é um software proprietário. Então responda a primeira questão da vida no nosso curso, tá? A questão da vida, galera, é aquela questão que eu falo assim, questão da vida, você tem que responder. Certo ou errado? Se você colocar certo, acertar, beleza. Se você errar, tudo bem, melhor ainda porque está estudando. Agora, se você não responder, você não vai passar em nada na vida, tá? É uma praga. Então olha pra cá, pessoal. Software proprietário, o Windows é um software proprietário. O Windows tem custo? Tem. Você tem que adquirir a licença de uso dele obrigatoriamente. Beleza? Perguntinha pra vocês. Software proprietário quer dizer programa com custo. Certo ou errado? Errado, tá? Errou mais uma. Beleza? Por que tá errado? Porque um software proprietário não quer dizer que esse cara tenha ou não tenha custo. Quer dizer que o código-fonte é o quê? Fechado. Por exemplo, o Windows é um software proprietário com custo. Olha só. O Office é um software proprietário com custo. Olha que massa isso, tá? CorelDRAW, por exemplo, é um software proprietário com custo. Agora existe software proprietário, existem, né? Software proprietário sem custos, claro que existem. Aí são quantos? Vários. Por exemplo, Internet Explorer, software proprietário com custo.
sem custo, né? Esse é sem custo. Skype é um software proprietário sem custo. O Acrobat, aquele Acrobat básico, sabe aquele Acrobat básico? Aquele para abrir arquivos no formato PDF? Aquele cara também é um software proprietário sem custo, tá? Então, o que vai falar que é um software proprietário? Não é o custo, tá? E sim o código-fonte fechado. Então, o software proprietário pode ou não ter custo, beleza? Legal? Então, qual foi a primeira coisa que nós anotamos hoje, pessoal? Qual é a função do sistema operacional? Por que esse cara existe? Legal? Segunda coisa que nós vamos anotar hoje. O que é um kernel? O que é um kernel? Kernel é o código-fonte do sistema operacional. É o núcleo. É a camada mais baixa, é a programação do Windows. No caso do Windows, o kernel é o quê? Ele é fechado. Beleza? Nós aprendemos também que existe um cara chamado de software proprietário. O que é um software proprietário? O código-fonte desse cara é o quê? Ele é fechado. Esse cara não pode ser alterado, esse cara não pode ser modificado, ele só vai ser utilizado do jeitinho que ele veio de fábrica. Afinal, ele é um software proprietário. Beleza? Aí eu tenho uma perguntinha para vocês, pessoal. E o Linux, cara? Beleza? Ah, professor, essa aula não é de Linux, mas tudo bem. Só para você ter uma ideia, o Linux é o concorrente do Windows, né? Olha a minha pergunta aqui para vocês. O Linux, ele tem kernel? Claro que tem, porque afinal, ele é o quê? Ele é um sistema operacional. E o que é o kernel? Kernel é o núcleo do sistema. Responsável pelo funcionamento é a programação. No caso do Linux, o kernel, ele é o quê? Ele é aberto, tá? Sabe por que ele é aberto? Porque o Linux, na verdade, é um projeto. Nós vamos aprender isso muito lá na frente na aula de Linux, tá? Se para o seu concurso interessar isso. Então, o Linux, ele tem o seu kernel aberto porque ele é um projeto chamado de projeto GNU, Projeto de Programa Livre. Beleza? E o Linux, pessoal, esse projeto de programa livre, esse kernel do Linux, ele é o quê? Aberto, porque ele faz parte de uma ideologia de programas chamado software livre. E o que é um software livre? O código-fonte é o quê? Aberto. Esse cara pode ser alterado, pode ser estudado, pode ser modificado. E o mais importante de tudo, eu não preciso de nenhuma permissão para isso. Por que eu não preciso de nenhuma permissão para isso? Porque o software é livre. Se ele é livre, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Beleza? Resumo. Então nós temos um software proprietário e nós temos também um software livre. O que é um software livre? Código-fonte aberto. Esse cara pode ser alterado, pode ser modificado. Então no caso do Linux, o kernel é aberto. No caso do Windows, o kernel é o quê? Fechado. Legal? E com base nessas informações, nós já temos condições de acertar várias questõezinhas, tá? Caramba, cara, quantas questões vamos acertar aqui? Todas elas, sem exceção. Legal? E já vamos começar aqui, ó, com as primeiras questõezinhas sobre os assuntos da nossa aula de hoje, né? Deixa eu aumentar bem para vocês aqui, para visualizar bem mesmo e ficar muito maneiro de você acertar isso na sua prova, tá? Olha só a primeira questãozinha do assunto da nossa aula de hoje. Pessoal, professor, mas toda aula nós vamos trabalhar com questões? Claro, né, galera? Toda aula tem uma questãozinha diferente. Várias questões, é verdade. Olha a primeira questão aqui, rapidão. O sistema operacional é um sistema integrado de programas. Pessoal, o sistema operacional é um sistema integrado de programas? Claro, cara, o gerente de tudo, tá? Que gerencia as operações da CPU. Quem que é a CPU? É o processador. Se eu abro 20 arquivos, eu tenho 20 processos em execução. Quem processa? A CPU. Quem gerencia? Sistema operacional. Então, de novo, o sistema operacional é um sistema integrado de programas que gerencia as operações da CPU. Controla os recursos de atividade de entrada e saída, como teclado, mouse, impressora e armazenamento, como pendrive, HD externo. Coloquei um pendrive, quem reconhece esse pendrive? Sistema operacional. Beleza? E fornece vários serviços de apoio à medida que o computador executa os programas e aplicativos do usuário. Verdadeira questão número 1. Tá muito certo isso aqui, ó. Beleza? Por que tá certo? Porque essa é a função do sistema operacional. Olha a questão número 2, galera. O sistema operacional, Windows ou Linux, tá? Esses carinhas aqui, o sistema operacional, Windows ou Linux, executa atividades que minimizam a necessidade de ter versões dos usuários, como, por exemplo, acesso à rede, gravação e recuperação de arquivos. Como assim? Se você chegar, sei lá, você chega na faculdade, a faculdade tem, né, uma rede sem fio. O seu computador reconhece a rede sem fio? Sim, o Windows reconhece. Aí você coloca a senha, aí você ganha uma identificação e acessa a internet normal. Amanhã, quando você chegar nessa mesma faculdade, você precisa colocar a senha de novo. Quem te ajudou, uma força espiritual ou sistema operacional? Sistema operacional, então na verdade ele tem 2. Olha, ele tem 2.
O sistema operacional executa atividades que minimizam a necessidade de intervenção dos usuários, como, por exemplo, acesso à rede, gravação e recuperação de arquivos, verdadeiro item 2. Beleza? Olha a questão 3 aqui, pessoal. A questão 3 é o seguinte, por exemplo, tá? Vamos montar aqui ao lado uma rede de computadores. Não é isso? Qual que é a finalidade de uma rede, galera? Nós vamos aprender muito isso na sala de internet, na sala de rede, mas qual que é a função de uma rede? A função de uma rede é compartilhar. Compartilhar o quê? Uma informação. Compartilhar o que mais? Um recurso. A função da rede é compartilhar. Beleza? Só que veja bem, eu vou colocar aqui, ó, 4 computadores em rede. Computador número 1, computador número 2, computador número 3 e o computador número 4. Beleza? Então, 4 computadores conectados à rede. A minha pergunta, todos esses computadores obrigatoriamente necessitam, né, de um sistema operacional. Então, por exemplo, esse computador 3 aqui, ó, ele tem uma impressora instalada e ele vai compartilhar essa impressora com os outros computadores da rede. Se ele vai compartilhar a impressora com os outros computadores, quer dizer que o computador 3 é um servidor. Mas para o servidor funcionar, para ele servir alguém, ele precisa obrigatoriamente de um sistema operacional. E o computador 2 é um cliente, né? Para esse cara pegar o serviço de outro, né, ele obrigatoriamente precisa de um sistema operacional. Resumo para vocês, tá? Independentemente da função do computador na rede, se ele é um cliente ou servidor, obrigatoriamente ele precisa de uma base, e essa base é chamada de sistema operacional. Beleza? Tudo bem? Então, galerinha, se o meu computador é um cliente ou se o meu computador é um servidor, ele precisa de um sistema operacional. Dá uma olhadinha aqui na questão 3. Olha só. Para obter um rendimento máximo de um computador utilizado como servidor, o sistema operacional deverá ser acionado após a inicialização de todos os aplicativos e gerenciamento de rede. Tá horrorosa essa questão, tá? Galera, ele tá falando que primeiro a rede, depois o sistema operacional. É a mesma coisa de você entrar na sala da sua casa e não tem chão. O chão é a base. Quem que é a base? É o sistema operacional. Então, primeiro o sistema operacional, depois a rede, tá falso, item 3. Tudo bem isso? Beleza? Vamos lá, mais uma questãozinha, cara. Dá uma olhada aqui, galera. Lembra da palavra kernel? Claro que você lembra, tá? E kernel quer dizer o quê? Kernel quer dizer o código-fonte do sistema operacional, é o núcleo do sistema, é o responsável por todas as atividades, é a programação do Windows. No caso do Windows, o kernel é o quê? Fechado, porque ele é um software proprietário. No caso do Linux, o kernel é aberto, porque ele é um software do tipo o quê? Do tipo livre. Então dá uma olhada na questão 4. Em um sistema operacional, o kernel é, letra A, computador. Horroroso, kernel não é computador. Beleza? Letra B, técnica, kernel não é técnica nenhuma. Letra C, processo de intervenção horroroso. Letra D de dado, kernel é o núcleo do sistema, tá? Responsável pela administração dos recursos do computador, dividindo entre os vários processos que os requisitam. No caso do Linux, no caso do Windows, o kernel é fechado. Aqui está verdadeiro, tá? No caso do Windows, o kernel é fechado. Verdadeiro, esse item é a nossa resposta. Tudo bem? Beleza? Pegou a ideia, galerinha? Então, olha só, para você entender muito o nosso primeiro vídeo, né? Essas palavrinhas, função do sistema operacional, gerenciar o comportamento do seu computador. O sistema operacional, ele tem obrigatoriamente um núcleo, que como ele funciona, como ele foi montado. No caso do Windows, né, esse núcleo, esse kernel, ele é fechado porque ele é um software proprietário. No caso do Windows, né, o software é livre, o código-fonte desse cara é o quê? É aberto. Então, o que é um software livre? Código-fonte aberto. A minha perguntinha para vocês, pessoal. Linux tem custo? Não, cara. Linux não tem custo, tá? Linux é só um projeto chamado de projeto GNU, projeto de programa livre. Linux não tem custo, tá? Mas um software livre pode ter custo? Pode. Pode não ter custo? Também pode não ter custo. Beleza? Não quer dizer que o software livre, ele não tenha custo, ele pode ou não ter custo. Por exemplo, imagine o seguinte, eu sou um programador, você chega em mim e fala o seguinte, programador, eu quero um programa para gerenciar a minha empresa, né? Eu crio um software livre para vocês, só que eu vou cobrar por isso. Só que o software é livre, o código-fonte é aberto, depois você pode pegar qualquer pessoa em potencial e fazer orçamento para melhorias, tá? Então, software livre, código-fonte é aberto, não quer dizer que esse cara tenha ou não tenha custo. Vamos fazer mais uma questãozinha. Dá uma olhada nessa outra questão aqui, galera, olha só. Essa questão 5 aqui, ela resume bem isso que eu estou falando para vocês. Olha só. Olha o item 5. Deixa eu diminuir aqui. Beleza, agora ficou legal de ver. A exemplo do Windows.
Um software é denominado livre. Se eu quiser parar ali, já vou parar, né? Quando é possível usá-lo sem precisar pagar. Galera, a exemplo do Windows, um software denominado livre não é exemplo do Windows, porque o Windows não é um software livre. O Windows é um software o quê? Proprietário. O código-fonte desse cara é o quê? Ele é fechado. Tudo bem? Beleza? Então esse foi o nosso primeiro videozinho. O material teórico tá na apostila de vocês, beleza? Então você vai pegar essa apostila e acompanhar as aulas. Porém, não precisa ficar anotando durante as aulas. O que eu anoto durante as aulas? Alguns detalhes. Por exemplo, isso aqui, ó, função do sistema operacional, o que é um kernel, o que é um software proprietário e o que é um software livre. E lembrando, pessoal, que qualquer dúvida que você tiver, a sua obrigação é entrar em contato comigo e a minha obrigação é esclarecer isso para vocês, tá? Tamo junto, até o próximo vídeo na sequência de sistema operacional. Valeu!